Meninas, meninos, saudações! Vamos dar sequência com o nosso assunto de globalização e processos econômicos atuais no aprofundamento. Esse assunto, como eu disse, é de muito alta complexidade. No primeiro vídeo eu tentei fazer uma passada geral destes processos. Vamos fazer um primeiro aprofundamento junto a eles neste momento. Partindo do século XVIII até a década de 1920, quando nós temos a hegemonia do pensamento liberal, smithiano e ricardiano, aquele pensamento econômico que se estrutura com base na ideia de não intervenção do Estado na economia, tendo em vista a economia ser dotada de leis nativas, leis naturais, leis de mercado, de oferta e demanda, que possibilitam a regulação dos preços, dos salários, do volume, da diversidade, da qualidade das mercadorias produzidas, onde a gente pode pensar numa coisa que é: como será que a economia por ela própria pode se organizar? Como pessoas que são tão vis, seres humanos tão egoístas, podem eles próprios espontaneamente organizar a atividade econômica? A resposta é a fábula das abelhas, vícios privados e benefícios públicos do começo do século XVIII, deste filósofo, deste cientista político e economista holandês. O que ele diria nas palavras de André Azevedo: as abelhas de Mandeville são cheias de vícios e são eles que impulsionam a economia. Um dia elas se dão conta disso e decidem se tornar virtuosas. No fim das contas, a colmeia entra em colapso. Logo, o bem comum não é um produto da retidão das pessoas, e sim dos seus vícios individuais. Smith recupera a ideia e a figura do egoísta, que era tão mal vista, acaba sendo reabilitada. O homem egoísta é o grande benfeitor da sociedade capitalista. O que era uma crítica e uma constatação acabou sendo aproveitado pela sociedade capitalista, explica o professor Azevedo. Então é aquela máxima de o egoísmo pessoal que na sociedade capitalista vira benefício social. Por que eu posso comer o pãozinho tão baratinho e vitaminado? Porque o padeiro é gente boa? Não. Ele é egoísta e ganancioso, mas ele está exposto à concorrência na sociedade capitalista. Ele quer vender o pão dele para que ele fique rico, mas ele tem a concorrência dos outros padeiros. Então o que ele faz? Se não, vende o pãozinho mais barato para vender mais, para só ele vender. Coloca um aditivo de vitaminas no pão, então melhora a qualidade. Porque ele é bonzinho? Não, porque ele é ganancioso, egoísta. Na sociedade capitalista, o egoísmo pessoal vira benefício social. Donde a gente poderia ter, entretanto, uma pergunta: será que nessa sociedade onde as pessoas estão egoístas, gananciosas, vis, controlam a atividade econômica sem intervenção do Estado, não podem haver condições de super ou de subprodução? Ora, de subprodução, nem pensar. As pessoas são gananciosas. Então o capitalista quer vender, então ele quer produzir para você com renda comprar dele. Tá certo. Então o egoísmo evitaria, a ganância evitaria a subprodução. Mas será que não é possível produzir acima do que as pessoas têm para comprar? Novamente, é claro que não, porque a economia liberal é entendida como autorregulada. Se houvesse sub- ou superprodução, então seria uma evidência da desregulação da atividade econômica, o que não existe na leitura do liberalismo. E por quê? Vejamos a lei de Sé, uma máxima atribuída à lei de Sé: toda produção gera a sua demanda. Se a sociedade produziu, a sociedade vai consumir e, portanto, não pode haver superprodução. O economista Jean-Baptiste Say não está se referindo a uma empresa individual, ela pode falir. Não está se referindo a um setor da atividade econômica, ele pode entrar em crise. Jean-Baptiste Say está se referindo à economia como um todo na sociedade. Esta economia ela fez uma produção que gerou uma renda, que vai consumir toda a produção. A produção é posta à venda no mercado e gera uma renda em dinheiro. E esta renda em dinheiro é necessária para comprar toda a produção, não podendo então haver superprodução. A produção gera a renda que compra a produção gera
a sua própria demanda. Poxa, mas está meio estranho, por que essa renda vai comprar toda a produção? Ora, porque é uma renda em dinheiro, e o dinheiro é uma mercadoria. É uma mercadoria que cumpre funções. Se é uma mercadoria, cumpre uma função. Eu tenho um microfone aqui na minha frente. Ele cumpre a função de captar sons, por isso ele foi criado. Eu tenho uma luminária aqui ao meu lado, tem a função de iluminar ambientes, é para isso que ela foi criada. E o dinheiro é uma mercadoria. Como mercadoria, ele cumpre uma função. Qual é a função da mercadoria dinheiro? Ora, duas funções. Unidade de conta. Eu queria tanto adquirir um microfone à venda no mercado. Quantas coxinhas eu preciso dar para o vendedor de microfone para adquirir esse microfone? Ora, eu não sei o preço de microfone em coxinha. Eu sei o preço de microfone em dinheiro, unidade de conta. E segundo, se eu sei que o microfone vale uma quantidade em dinheiro, então é isto que eu vou dar para o vendedor para ele me dar o microfone em troca. Meio de troca. Então vejam, a produção gerou uma renda em dinheiro. Esse dinheiro é uma mercadoria que serve para quê? Meio de troca. E ele compra toda a produção. Mas e se for feito mais dinheiro do que a produção? Isso pode gerar problemas? Pode, mas não é para ser feito. É uma lei da economia. Qualquer coisa pode ser dinheiro. O ouro pode ser dinheiro. Mas o ouro, no chamado padrão ouro, estabelecido no final do século XIX, fica guardado com o poder público. É o lastro da moeda em circulação. Então, na verdade, o papel moeda, as moedinhas que estão em circulação no final do século XIX e no início do século XX, têm um valor derivado. Na verdade, o valor é do ouro que está guardado no tesouro do país. E aquela moeda tem valor em relação a este ouro que está guardado. Consequentemente, há que se produzir uma quantidade de dinheiro que tenha uma dupla equivalência, tenha relação com a quantidade de ouro guardado e seja suficiente para comprar e vender todas as mercadorias a cada tempo na sociedade. Não é uma intervenção do Estado na economia, é um reconhecimento do poder público de uma lei da economia, a qual o poder público, o Estado, se submete, fazendo com que haja, então, a melhor produção, a melhor condição econômica a cada tempo. E se nós entendemos isto, o investimento que pode ser feito na sociedade, o investimento público ou o investimento de um capitalista, é a função da poupança. Eu sou um capitalista, eu guardo meu dinheiro zelosamente e quando eu tenho uma quantidade de dinheiro, eu compro mais uma fazenda, eu compro mais uma fábrica. Eu sou poder público, eu quero contratar tropas para me proteger de um outro país, mas para tanto eu preciso gastar dinheiro. Eu só posso ter mais dinheiro quando eu tiver mais ouro guardado obtido de saldo comercial com outros países. Temos, portanto, as características do liberalismo que mostram perfeitamente como a economia funciona da melhor maneira possível, sem a intervenção do Estado em um sistema autorregulado. Só tem um problema. Nós sabemos que na década de 1920 e 30 o capitalismo entrou em uma crise de superprodução. O que está errado aqui para nós chegarmos à crise de superprodução? Vejamos. Crise do liberalismo. Novamente, o dinheiro é uma mercadoria que cumpre a função de unidade de conta e meio de troca. Só essas duas funções? Não, mais uma função. Reserva de valor. Eu posso guardar o dinheiro indefinidamente. É claro que não estou pensando em um país que mude o nome da moeda. Eu não estou pensando em uma inflação galopante. Guardadas as condições relativamente normais, eu posso guardar o dinheiro zelosamente por um tempo indefinido. E, na verdade, o dinheiro se presta a isto. Alguém guarda microfone ou luminária como reserva de valor? Eu estou fazendo um elevado investimento em luminárias? Não. Agora a pessoa guarda, como reserva de valor dinheiro. Então, se o dinheiro pode ser guardado indefinidamente, acontece um probleminha com a lei de Sé. A lei de Sé que dizia que toda produção gera sua própria demanda. Então a produção gerou uma renda em dinheiro que vai comprar toda a produção. Mas um pedacinho desta renda não foi direcionado para o consumo, ficou guardado como reserva de valor, fazendo com que então a setinha de geração de renda seja maior
do que a setinha de consumo. E, consequentemente, a lei de Sé está errada. O capitalismo não é autorregulado. O capitalismo tem uma tendência à superprodução, ele tem uma tendência à crise. Crises do capital, crise da forma de organização espontânea da economia e da sociedade. Nós temos aqui uma ideia de espontaneísmo. Eu, como político, eu, como intelectual, apenas entendi o funcionamento da economia, entendi as suas regras espontâneas de funcionamento e a elas eu me submeto. Então há um espontaneísmo intrínseco, mas isto está errado tragicamente. A economia não se organiza de forma ótima por supostas regras da própria atividade econômica. Ao contrário, elas tendem a enorme desorganização, levando a crises do capital. Crises que levam à Grande Guerra, conflito entre países de economia capitalista por mercados consumidores na África e na Ásia, um dos fatores da Grande Guerra. Revolução Russa, as contradições do capital dentro dos diferentes países capitalistas, que gera crescente concentração de renda, de riqueza material, de poder na sociedade, gerando a contestação socialista a esta forma de organização capitalista concentradora de renda da sociedade. A superprodução que leva à depressão americana dos anos 1930 após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. O nazifascismo na Europa, os regimes autoritários de extrema-direita na Europa, no Japão, na América Latina. E a Segunda Guerra Mundial. Temos, portanto, uma série de desdobramentos de crises econômicas, crises políticas relacionadas com este capital que desorganiza, que se desorganiza e desorganiza mais os sistemas à sua volta. Como superar estas crises? Como superar a crise do capital e reorganizar a economia e as relações políticas internacionais? Superação da crise com a racionalização dos processos. Keynesianismo. A economia é entendida como uma máquina. Uma máquina não é autorregulada, seria um moto contínuo, um moto perpétuo. Isso não existe. Ela se desorganiza mais e mais. Ela precisa de manutenção. Quando ela está quebrada, ela não se conserta sozinha. Ela precisa de alguém que a conserte. A economia é uma máquina que quebrou. Quebrou porque está com a produção lá em cima, mas não consegue desovar esta produção em consumo. Então há uma superprodução. É necessário colocar então o consumo em um patamar mais elevado, equilibrando com a produção. Mas como fazer isto se nos Estados Unidos, no início dos anos 1930, 25% da força de trabalho está desempregada? Hoje nós sabemos, através de seguro-desemprego. Quem vai pagar o seguro-desemprego? Quem está aumentando o consumo na sociedade? O Estado. Aquele que era o pior pecado de intervenção na economia liberal é o salvador da economia capitalista no modelo keynesiano. É o Estado pagando seguro-desemprego. Lá está o velhinho, ninguém o contrata mais, ele não tem renda para consumir. O Estado paga para ele mensalmente valores de aposentadoria até o final da sua vida. Que tal o Estado abrir escolas públicas contratando professores, pedagogos? Que tal o Estado abrir hospitais públicos contratando médicos, enfermeiros, fornecedores de serviços hospitalares? De modo que com tudo isto o Estado está injetando recursos e aumentando a demanda, aumentando o consumo na sociedade. Agora, cuidado, porque se a gente pensar só nisto, a gente pensa só que keynesianismo é o Estado dar dinheiro para quem não tem no cenário de crise. O keynesianismo não é isto, ele vai muito além. Porque quem se mobiliza na economia capitalista é o capitalista, é o empresário. Keynesianismo é capitalismo. E, portanto, é o capitalista que vai atuar nesta economia. O capitalista tem um espírito animal de investimento, mas esse espírito está acuado no cenário de crise.
Há uma crise econômica. Ninguém consome da minha produção. Eu adoraria investir mais e mais, infinitamente, as pessoas comprarem mais e mais, infinitamente da minha produção. Mas no cenário de crise, isso não acontece e eu tenho medo de investir, porque ninguém compra nada. Então, como é possível reverter este quadro? Com o Estado fazendo investimentos estatais que induzem investimentos privados. Eu sou um capitalista do setor de cimento, do setor mineral de calcário, do setor mineral de extração de minérios de ferro, carvão, do setor siderúrgico. E eu não invisto na minha siderurgia, porque ninguém está comprando. Ora, o Estado vai comprar. Lembrem-se do New Deal do presidente Roosevelt, com o seu grande programa de obras públicas. Será que ele vai precisar de cimento? Será que ele vai precisar de aço? Com certeza. Então é melhor as empresas privadas investirem na produção de aço, na produção de cimento. É melhor elas comprarem das mineradoras de calcário, das mineradoras de ferro, de carvão mineral, porque haverá consumo a partir do Estado. O Estado está induzindo os investimentos privados. Só que ainda há uma última coisa a ser feita, porque o capitalista, com tudo isso, ele ainda pode estar com receio de investir no seu próprio negócio e não dar certo. E existe o sistema financeiro. Aplicações financeiras que fazem dinheiro em cima de dinheiro, fora da chamada economia real. É necessário, então, que o capitalista coloque o seu dinheiro no seu negócio, para que ele compre de outras empresas, para ele contratar os trabalhadores no seu negócio e não colocar no banco. Como desestimular o investimento, ou melhor, a aplicação financeira? Através do controle dos juros bancários. Dessa forma, então, a aplicação financeira é desinteressante, o capitalista vai colocar o seu dinheiro no seu próprio negócio, que vai encontrar consumidores, o consumidor estatal ou os consumidores, pessoas físicas que estão dotadas de renda. Através desses procedimentos de intervenção estatal na economia, foi então revertida a crise de superprodução da década de 1920, a depressão americana dos anos 1930, dando margem para, inclusive, uma mudança da relação Estado-sociedade. Desde o século XVIII, maturava no mundo ocidental a ideia de direitos fundamentais, direitos humanos que passariam a ser positivados, escritos nas constituições dos países. Mas esses direitos seriam o que nós chamaríamos, grosso modo, de direitos civis, direito de existência na sociedade, e direitos políticos, direito de intervenção no processo político, direito à vida, liberdades básicas, ir e vir, ampla defesa, devido ao processo legal. Esses são direitos fundamentais de primeira geração, direitos civis. Direitos de primeira geração, políticos, direito a voto, direito à elegibilidade, organização partidária. Sim, tudo isso maturava, ganhava força ao longo do século XVIII, XIX e início do século XX. Mas agora, e com o modelo keynesiano, a ideia de cidadania vai além dos direitos de primeira geração. Nós temos agora os direitos fundamentais de segunda geração. Além dos direitos civis e políticos, os chamados direitos sociais, maturados depois da Segunda Guerra Mundial. Trata-se da ideia de um cidadão que, sem determinadas condições sociais, na prática está abaixo da mínima cidadania, da mínima condição de dignidade na sociedade. Ninguém é cidadão hoje, ninguém tem dignidade hoje se for analfabeto. Numa sociedade que exige a alfabetização, numa sociedade que é monetarizada, a pessoa não tem renda. Numa sociedade como a nossa, onde as pessoas podem não ter um lugar para morar, será que o morador, a pessoa em condição de moradia de rua, ela está em uma condição digna? Não, não está. Então ela está abaixo de uma condição de cidadania. O Estado pode tolerar que algum cidadão esteja excluído desta condição? Não. Então ele vai promover isto através de educação pública, de saúde pública, de programas de habitação e assim sucessivamente. Vejam que há uma coincidência. Esses procedimentos keynesianos
de equilibração de produção e consumo acabam se desdobrando também numa ideia de um cidadão que ganha um estatuto social prestado, em última instância, pelo poder público. Isto superou a crise da economia liberal da década de 1920 e 30, colocando então esses países europeus e os Estados Unidos em um cenário de retorno do crescimento econômico, de estabilidade política, Estados Unidos e países europeus, especialmente no pós-guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial, este keynesianismo, inclusive, ganha contornos internacionais mundiais, principalmente dentro da questão financeira, a partir de Bretton Woods, com o estabelecimento do padrão ouro-dólar. Estão lembrados do padrão ouro? No padrão ouro, então, há um lastro em ouro que sustenta a emissão das moedas. Entretanto, depois da Segunda Guerra Mundial, há necessidade de muitos altos investimentos de reconstrução dos países que foram envolvidos na guerra. Mas esses países, Itália, Alemanha Ocidental, França, Reino Unido, não têm ouro guardado para lastrear as suas emissões. Qual seria então uma solução possível? O padrão ouro-dólar. Então os países deixam de lastrear a sua moeda em ouro, passam a lastrear as suas moedas em dólares. E quem vai garantir o valor do dólar? Os Estados Unidos, que mantém o padrão ouro para o dólar, tendo em vista os Estados Unidos ser o maior concentrador de reservas de ouro depois da Segunda Guerra Mundial. Com isso, nós criamos um cenário racional, não é espontâneo. É um cenário produzido consciente e coletivamente para regular esses fluxos financeiros mundiais. Mas é claro que isso não está dado de uma maneira isonômica. Um país tem vantagem frente aos outros. Os Estados Unidos, que se tornam então o financiador de última instância. Se há então $1 de plano Marshall investido na Europa em reconstrução depois da Segunda Guerra Mundial, este dólar veio da onde? Da Casa da Moeda dos Estados Unidos. É esse dólar que vai entrar no lastro da economia britânica, francesa, italiana para a reconstrução depois da Segunda Guerra Mundial. Além do padrão ouro-dólar, outras duas instituições são criadas através de Bretton Woods. O Banco Mundial, com investimento na reconstrução e em países em desenvolvimento. Vejam, há necessidade de investimentos no pós-guerra. Um capitalista, um investidor privado, ele tem, quem sabe, os recursos para fazer esses investimentos. Mas quem vai investir em uma economia que está quebrada pelo exercício de anos de guerra, como a francesa, como a italiana? Quem vai investir em uma economia pobre, como a brasileira, a mexicana, depois da Segunda Guerra Mundial? O risco é muito grande. Mas há tão grandes potencialidades nessas economias se houver esses investimentos. Os países em Bretton Woods se reúnem no Banco Mundial. Para participar do Banco Mundial, o país paga para entrar. O Banco Mundial tem então recursos através dos quais ele pode fazer investimentos de reconstrução na Europa, no Japão, através dos quais ele pode viabilizar investimentos para o Juscelino fazer as suas estradas de rodagem, para fazer as suas hidrelétricas, as suas linhas de transmissão de energia, que possibilitam a atração do capital internacional da indústria dos países centrais nestes países periféricos. Portanto, nós temos uma racionalização dos investimentos mundiais. Mas tem muito país pegando muito dinheiro. Quem garante que esses países vão pagar de volta? O FMI é que garante. O FMI não cumpre a mesma função do Banco Mundial. O Banco Mundial viabiliza investimento. Se o país quiser, então, construir hidrelétrica, porto, aeroporto, estrada de rodagem, água e esgoto, ele empresta, por exemplo, entre outros, do Banco Mundial. Mas se ele emprestou do Banco Mundial, se ele emprestou do Banco Interamericano de Desenvolvimento, se o país emprestou de bancos privados, ele vai pagar de volta. Quem garante isso é o Fundo Monetário Internacional. Nenhum país é membro do Banco Mundial sem antes ser membro do Fundo Monetário Internacional. Tal qual no Banco Mundial ele paga para entrar e, consequentemente, o Fundo Monetário Internacional tem recursos financeiros. Caso um sócio se torne potencialmente inadimplente, o fundo pode emprestar para este país, pagar os credores internacionais.
Vejam que enorme vantagem para o credor. Vejam que enorme vantagem para a estrutura do capital mundial. Porque com o investimento é possível, então, dinamizar este capitalismo mundial depois da Segunda Guerra Mundial. Mas o investidor privado está com medo de fazer esses investimentos tão volumosos. Ora, uma instituição interestatal, o Banco Mundial, assume uma parte dos riscos. Ainda assim, o investidor tem medo de fazer o investimento e não ter o retorno desse investimento. Mas espera aí, o país para o qual ele vai emprestar é do Fundo Monetário Internacional. Então ele tem certeza que, caso o país tenha algum problema, o fundo empresta recursos para ele e, consequentemente, ele pode emprestar. Se o risco está reduzido, a taxa de juros pode ser reduzida também, viabilizando mais facilmente maiores volumes de empréstimos que possibilitam que o capitalismo se dinamize enormemente depois da Segunda Guerra Mundial, neste viés racionalista keynesiano. Claro que essas instituições não têm a participação isonômica de todos os países. O voto, por exemplo, no Banco Mundial e no Fundo Monetário Internacional é proporcional a quanto o país pagou para entrar nessas instituições, quanto o país comprou de cotas do FMI ou do Banco Mundial. E é claro, os países centrais, em especial os Estados Unidos, têm a maior quantidade de cotas, têm o controle. Se o keynesianismo, esta forma estatal intervencionista do capitalismo, que racionaliza de forma tão ótima o capitalismo depois da Segunda Guerra Mundial, se esta forma é bem-vinda aos países centrais, estes países que têm mando sobre o Banco Mundial e o FMI, então esses países vão utilizar essas instituições como veículo do keynesianismo. Será que tudo isso vai dar certo, gente? Este período da história do capitalismo ganhou um nomezinho bastante elogioso. Anos 1940-70, Era de Ouro do Capital. É o maior período de crescimento econômico da história do capitalismo. Eu insisto com isto. Hoje em dia, se falar de intervenção do Estado na economia para um bando de idiotas é falar de socialismo. Falar de empresas estatais é falar de socialismo. De serviços públicos de saúde e educação é falar de socialismo. Keynes era socialista? Não. A economia que cresceu tanto no pós-guerra foi a economia socialista? Não. Este período de intervenção estatal na economia capitalista, de regulação econômica estatal da economia, é chamado de Era de Ouro do Capitalismo. Era de Ouro do Capital. Tudo bem? Problema: aumento do poder econômico e político das grandes corporações financeiras. Se há uma era de ouro do capital, não deixa de haver um problema. As grandes corporações financeiras, os grandes bancos, inclusive bancos de investimento, ganham um volume de atividades econômicas cada vez maior depois da Segunda Guerra Mundial e nas décadas seguintes. Isso pode gerar problemas eventuais. Suposta crise do keynesianismo. Então, de onde o presidente Roosevelt, lá nos Estados Unidos, nos anos 1930, está tirando tanto dinheiro para fazer o seu New Deal? Lembrem-se, não pode ser de impostos, porque a economia está em crise. Uma economia em crise não é uma economia que viabilize maior aquisição de impostos. O presidente Roosevelt está tirando dinheiro da onde? Não está tirando. O governo está em déficit, o governo gasta mais do que ele arrecada, o governo faz dinheiro. Poxa, mas se fizer dinheiro vai ter inflação. Então, nós somos realmente viciados em um processo anti-inflacionário, não é verdade? Veja, inflação é o aumento dos preços. Uma inflação galopante, descontrolada, é realmente muito perniciosa em diferentes aspectos. Agora, qualquer processo de aumento de preços não é necessariamente tão ruim, não é fatal à economia. É o que nós tínhamos nos Estados Unidos nos anos 1930. Será que o grande problema da depressão americana dos anos 30 era a inflação de preços? Era o aumento de preços? Não, ao contrário. Era a queda dos preços, a deflação. A economia estava em crise. Os preços caíam porque ninguém comprava. Mesmo com a queda dos preços, a economia continuava paralisada até o advento do New Deal nos Estados Unidos, até o advento do keynesianismo nos Estados Unidos, viabilizando então esses procedimentos de aumento de gastos e investimentos estatais que reorganizou a atividade econômica.
Poxa, mas espera aí, se o Estado continuar gastando tanto, vai acabar cedo ou tarde gerando essa tal dessa inflação. Também não necessariamente. E por quê? Porque a arrecadação de impostos é um percentual da atividade econômica. Com a atividade em crise, o governo arrecada cada vez menos. Mas com os procedimentos keynesianos, a economia volta a crescer significativamente. Portanto, o governo continua arrecadando mesmos valores, mesmos percentuais, o governo continua arrecadando mesmos percentuais da atividade econômica, mas esses percentuais representam valores totais maiores que vão diminuindo o déficit do governo, vão eliminando o déficit do governo, tá certo? Então, o déficit keynesiano não deveria ser indefinido e ilimitado. Não, ele deveria estar dado no tempo. Só tem um problema, ele não ficou restrito no tempo. Nos Estados Unidos, na década de 1970, esse déficit continuou e era cada vez mais alto. Tão alto a ponto de o governo americano ter que romper com Bretton Woods. Lembra do padrão ouro-dólar? Mundo, disse os Estados Unidos em 1944, lastreiem as suas moedas em dólar, porque eu garantirei o valor do dólar com o lastro em ouro. Mas agora os Estados Unidos estão gastando tanto que ele não tem mais lastro em ouro para sustentar a livre conversibilidade. Então, no início dos anos 1970, o governo americano anuncia o rompimento unilateral do padrão ouro-dólar, emitindo mais dólares para sustentar os seus gastos frente às reservas em ouro. Então, vejam, até este momento havia um limite de circulação financeira que estava dado, teoricamente, estava dado em parte no lastro em ouro dos Estados Unidos. E agora? Agora não há mais limite. A emissão de dinheiro pode atingir o infinito, mas sem respaldo em arrecadação por parte do governo dos países, dos governos dos países, dos Estados Unidos. E, portanto, se isto resolve o problema da emissão de moedas, mas não resolve o problema do déficit impulsionador da inflação. Então o governo continua gastando, e agora cada vez mais, aumentando ainda mais o processo inflacionário. Mas de onde estão vindo esses gastos? Gastos sociais, estão lembrados do modelo keynesiano, estado de bem-estar social? Então são necessários investimentos em saúde, educação, aposentadoria, mais empresas estatais indutoras do investimento privado. Isso também gera custos para o poder público potencialmente. E se eu estou falando do governo americano nos anos 1970, há gastos geopolíticos, já aconteceu Guerra da Coreia, está acontecendo Guerra do Vietnã. Há gastos geopolíticos com corrida armamentista, com corrida espacial, são gastos elevados. Além do que, também gerando o déficit e contribuindo diretamente para a inflação, as crises do petróleo dos anos 1970, quando a gente tem o petróleo tendo o valor multiplicado por 20. Resultado, todos esses fatores estão acentuando o déficit público, que levaram o governo americano a romper com Bretton Woods e ter que emitir mais dólares para sustentar estes gastos e investimentos, aumentando cada vez mais a inflação. Mas tem um problema aqui, estão vendo que o slide tem duas partezinhas que estão com escrita normal e duas partezinhas que estão em negrito, grifadas, bem destacadas? E por quê? Porque estes gastos sociais, essas empresas estatais são preconizadas pelo keynesianismo? Sim, são. Mas é preconizado pelo keynesianismo Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, corrida espacial, corrida armamentista? Não, isso não tem nada a ver com keynesianismo. Crises do petróleo é por culpa do keynesianismo? Também não tem nada a ver com o keynesianismo. Então, na verdade, esses gastos públicos, eles são da onde? O que será que gera um gasto maior para o governo? Gastar com educação pública ou Guerra do Vietnã? Gastar com aposentados ou mandar o homem para a Lua? É claro que os maiores gastos estão aqui em negrito grifados. Mas houve quem tivesse enorme habilidade em atribuir esses gastos aos gastos keynesianos, a estes daqui. Quem foi este alguém? Lembra do slide anterior? O sistema financeiro ficou bastante inchado econômica e politicamente depois da Segunda Guerra Mundial, com esses circuitos de empréstimos mundiais.
O sistema financeiro estava bastante magoado com este keynesianismo, desde que o presidente Roosevelt tinha definido o controle de juros na economia. Juros, o valor que o banco cobra dos seus empréstimos. Agora era a hora de o sistema financeiro cobrar a fatura e vir a sua vingança, qual seja, era a hora de atribuir o déficit público à inflação ao modelo keynesiano. Mas espera aí, não tem guerra do Vietnã? Não tem corrida armamentista? Não. Isso é tudo papo de comunista. Então a ideia é que os gastos são keynesianos. Os gastos são de aumento da intervenção do Estado na economia. Se, palavrinha mágica, se for atribuído o custo ao keynesianismo, qual seria a solução? Fim do keynesianismo e transferência disto daqui para a iniciativa privada. Privatizações e concessões. Há, entretanto, um problema. O problema de o déficit público gerador da inflação não está aqui. Está aqui nos gastos geopolíticos e nas crises do petróleo. E, portanto, meras privatizações, concessões, não vão resolver o problema do déficit público. Vai resolver o problema da inflação? Vai. Inflação é aumento generalizado e constante de preços. Isso é simples. O que causa a inflação? Isto é complexo. O que causa a inflação é gargalo estrutural. A mineração vai muito bem, obrigado. A produção industrial vai muito bem, obrigado. O setor de comércio vai muito bem, obrigado. Mas os preços estão aumentando. E por quê? Porque há uma demanda muito grande e não está havendo oferta. Mas como? Não há oferta se a produção está tão boa. Ora, o sistema de transporte não é suficientemente bom para interligar esses setores produtivos. Há um gargalo estrutural que está gerando desabastecimento. A demanda não está sendo contemplada. Então, como é que nós corrigimos essa inflação? Com investimento no sistema de transporte. Então, eu tenho uma causa da inflação e eu tenho uma forma de atacar esta causa da inflação. Mas existe o que eu chamaria de uma panaceia anti-inflacionária. Dane-se a causa da inflação. Basta aumentar os juros. Os juros é o preço do dinheiro em trânsito. Eu empresto dinheiro para alguém. Esse alguém vai pagar de volta para mim, depois de um tempo, com agradecimentos, isto é, com juros, transferindo mais dinheiro para mim. Quanto maior os juros, maior o preço do dinheiro que está em transação. Agora, vejam uma coisa, eu vou comprar um bem, eu vou adquirir um bem, um serviço, mas eu não tenho como pagar isto à vista, porque os juros estão... Eu não tenho como pagar isso à vista, eu vou comprar a prazo. A prazo, então eu fiz um empréstimo. Eu tenho o bem neste momento, mas eu ainda não paguei por ele. Se os juros estão elevados, o valor do parcelamento que eu vou pagar vai ficar cada vez mais alto, inibindo o consumo. Diminuindo o consumo, será que os preços podem subir? Não. Então foi contido o aumento de preços. Então taxa de juros elevada é uma panaceia anti-inflacionária. Dane-se a causa da inflação. Se você aumentar os juros, você diminui a inflação. Ótimo. Entretanto, tem um problema. Porque se eu não vou comprar o bem e o serviço, se o dinheiro vai ficar na minha mão, então a empresa não vendeu. A empresa adoraria vender. A empresa é capitalista, ela quer vender, ela quer ganhar dinheiro, mas ela não vendeu porque os juros estão altos. Mas, se ela não vendeu, ela não está comprando novas mercadorias de outras empresas que também estão sendo prejudicadas. Se as empresas estão comercializando menos, estão com rendimento menor, então o que elas fazem com os trabalhadores? Tchau, todo mundo demitido. Aumenta os juros, controla a inflação. Ótimo. Aumenta os juros, diminui a empregabilidade, diminui a renda, diminui o consumo, diminui a atividade econômica na agropecuária, na mineração, no comércio, nos serviços, na produção industrial. Todo mundo se dá mal. Não, alguém se dá bem. Quem se dá bem? Quem vende a mercadoria que está mais cara, o dinheiro, os juros, o preço do dinheiro em transação. O banco se dá muito bem com isto. Então, aquele mesmo banco, aquele mesmo sistema financeiro que atribuiu a culpa do déficit e inflação ao modelo keynesiano é agora aquele que, em práticas monetaristas, vai viabilizar, então, controle da moeda, controle dos juros
diminuindo a inflação através de um ônus econômico, principalmente a economia real, principalmente ao pequeno produtor, ao pequeno empresário, principalmente ao trabalhador na sociedade. Isso tudo a gente resumiria em práticas ditas neoliberais. Com o capitalismo, com o keynesianismo, nós inauguramos a chamada Era de Ouro do Capital. E com o neoliberalismo, a partir dos anos 1980 a 1990, a gente vai inaugurar a Era de Diamante do Capital? Não. Neoliberalismo, sinônimo de crise. Rastro da crise, anos 90. Em 1992, ataque à Libra. 94, crise do México. 97, crise asiática. 98, crise russa. 99, crise do real, crise brasileira. Anos 2000, em 2001, crise argentina. Vocês poderiam dizer, entretanto, crise em país pobre. Dane-se o Reino Unido, né? Crise da Libra. Mas crise e país pobre são sinônimos, então tudo bem, não tem nenhum problema. Mas avançamos para os anos 2000, continuando com os anos 2000. Em 2008, a crise americana, a crise mundial. 2008, 2009, a crise PIGS, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. A crise da integração europeia. A crise chegou ao mundo desenvolvido ao centro do capitalismo. Por que houve a crise econômica mundial de 2008? Talvez tenha sido por causa dos empréstimos subprime. Então as pessoas que são idiotas faziam empréstimos para comprar casas e não sabiam que não podiam pagar esse empréstimo de volta. A culpa é das pessoas. Péssima explicação, não é? Péssima explicação. Eu vou ao banco e peço um empréstimo crédito pessoal para comprar um computador. O meu gerente provavelmente abre essa linha de crédito para mim. Eu aproveito então e peço um crédito para comprar uma Ferrari. Ele dificilmente vai abrir essa linha de crédito para mim, porque ele sabe que eu não tenho como pagar de volta. Então, será que a culpa é de quem emprestou o dinheiro, de quem tomou o empréstimo? Parece que não. Então uma segunda explicação. A culpa foi da ganância dos bancos. Os bancos realmente são problemáticos. Pronto. A culpa é do banco. O banco foi muito ganancioso, fez empréstimo para quem não podia pagar de volta e olha o que aconteceu. É outra explicação medonha. Alguém já viu banco que não é ganancioso? É incrível, né? Planta que não faz fototropismo positivo e banco que não é ganancioso. Isso não existe. Então o banco é ganancioso sim, essas explicações são toscas. A explicação está no neoliberalismo, no descontrole sobre o sistema financeiro. E como isto? Aqui nós temos o banco, e o banco adora emprestar. Você precisa, o banco empresta. Eu preciso pagar os meus estudos. O banco me empresta. Eu preciso comprar um computador, eu quero fazer uma viagem, o banco me empresta. O banco é gente boa. Não. O banco empresta porque eu vou pagar o empréstimo de volta. Com juros, deslocando dinheiro de mim para o banco. E por isso que ele gosta tanto de emprestar. Só que o banco tem um limite para emprestar. Qual é o limite? Chega uma hora que ele não tem mais dinheiro para emprestar. Então ele fala para as pessoas, gente, agora vocês vão ter que esperar pacientemente para quem eu emprestei o dinheiro pagar de volta, para eu ter dinheiro de novo para continuar emprestando para vocês. O capitalismo não gosta de esperar. Então o banco inventa. Ele inventa um título. O título é um papel. O governo emite este papel e alguém compra no mercado. Quem está comprando está emprestando dinheiro para o banco. O banco tem novamente dinheiro em caixa para ele continuar emprestando para outras pessoas. Claro que quem comprou o título está emprestando para o banco. Quando a pessoa resgatar esse título no banco, o banco vai pagar juros para esta pessoa. Só que os juros que o banco paga para esta é menorzinho do que os juros que o banco vai cobrar das pessoas para quem ele concedeu os empréstimos. Pronto, com o título, então, o banco continua tendo dinheiro para fazer esses empréstimos. Agora aqui está um título mais elaborado, chamado derivativo. O derivativo é como título, mas o título é respaldado pelo banco. O derivativo é um contrato que se reporta a um ativo financeiro que pode ter variação de valor ao longo do tempo. Então você compra o derivativo agora e fica esperando, torcendo pela sua valorização ao longo do tempo. Podem haver derivativos de commodities, de seguros, tem um monte de diferentes modalidades de derivativos. E que tal um derivativo bastante inusitado? Um derivativo de dívida. Essas pessoas não vão pagar a dívida para o banco? Vão.
Então o banco vende para essas pessoas não títulos, vende derivativos ligados às dívidas que serão pagas. O banco está vendendo as dívidas para estas outras pessoas investidores. Por que uma pessoa compraria uma dívida, meu Deus? Porque quando essa pessoa pagar, ela vai pagar com juros. Esse juros vai entrar então para este comprador do derivativo. Mas este processo é muito complexo e eu não estou entendendo muito bem. Não tem problema. Porque existem agências de classificação de risco. A Fitch, a Standard & Poor's, elas averiguam estes procedimentos financeiros e dão uma nota. A nota AAA é a maior nota que existe. Então eu sou um investidor, eu vejo que o derivativo tem AAA, que a instituição financeira tem AAA, então eu vou receber este valor de volta. Que ótimo. Ainda assim eu estou com a pulga atrás da orelha, ela está me mordendo e está dizendo: toma cuidado, vai dar problema, vai dar problema. Então eu faço o seguinte, eu vou a uma seguradora e compro um seguro do meu derivativo. Não tem seguro de carro, seguro de vida, seguro de incêndio, seguro de derivativo. Se no meu carro eu tenho perda total, e como eu tenho seguro, então o seguro não me paga o valor integral, mas paga um valor significativo, minimizando as minhas perdas. Ótimo. Então eu compro um derivativo, eu compro um seguro de derivativo, mesmo com este AAA aqui, vai que tenha dado algum problema, tá certo? E o banco não me paga isso de volta. A seguradora diminui as minhas perdas. Se vocês entenderam esse procedimento, vocês entenderam que isso não tem absolutamente nada a ver com o Estado. Neoliberalismo. O sistema financeiro livre das amarras toscas estatais faz com que todo mundo fique com essa carinha feliz aqui, olha só. Porque eu tenho dinheiro para pagar os meus estudos, as minhas viagens, as minhas compras de bens e serviços. O dinheiro que eu obtive é de empréstimo, com juros tão pequenininhos. E esse dinheiro vai alimentar o banco, eventualmente, que vai ficar rico. Não só o banco. Essas pessoas também vão ficar ricas, porque elas é que acabaram me emprestando o dinheiro. Quem vai ficar rico também é a agência de classificação de risco, que tem que é contratada pelo banco para averiguar as suas condições financeiras. E a seguradora também vai ficar rica. Todo mundo vai ficar rico, porque a seguradora vende os seguros para essas pessoinhas aqui. Então vejam como o capitalismo, sem a intervenção do Estado, resolve todos os problemas. Só que não. Por que não? Quantos seguros podem ser feitos do meu automóvel? Eu diria que só eu posso segurar uma vez, vocês não concordam? Se eu fizer 20 seguros do meu automóvel, se você fizer 30 seguros do meu automóvel, como eu vou dirigir e cuidar do meu automóvel? Como é que você vai lidar com o meu automóvel? Eu vou deixar ele aberto com a chave no contato toda vez na rua, para alguém roubar. E eu receber 10 vezes o valor do meu automóvel. Você vai esperar a hora que eu estou saindo de casa com o carro e vai disparar um lança-rojão no meu carro, vai destruir o meu carro, para receber 30 vezes o valor do meu carro. E por isso, só eu posso fazer seguro uma vez do meu carro. Ai, mas isso é uma regra, né? E o neoliberalismo não gosta muito de regra. As coisas se resolvem por elas próprias, na competição de mercado. Então, quantas vezes eu posso segurar o meu derivativo? Quantas vezes eu quiser. E você precisa ser detentor do derivativo? Não, até porque o derivativo não tem titularidade. Então qualquer um pode comprar seguro destes derivativos, quantas vezes quiser. Inclusive, pasme, o banco. Então o banco está vendendo esse derivativo. Mas ele compra seguro do derivativo que ele está vendendo. Mas por quê? Porque ele sabe que não vai ser pago, porque ele sabe que ele está emprestando para o subprime. Eles não vão pagar, e quando eles não pagarem, o banco aciona a seguradora ganhando recursos. Se tudo isto é um castelo de cartas, como a agência de classificação de risco deu nota AAA? Ora, porque ela não está averiguando o funcionamento do sistema, ela está sendo paga para dar uma nota. Os representantes dessas agências foram chamados a uma comissão parlamentar de inquérito do Senado dos Estados Unidos no final dos anos 2000, na crise econômica mundial. E pasmem, eles anunciaram: nós apenas achamos que era AAA. Era o que a gente achava.
Nós não obrigamos ninguém a comprar os derivativos, nós apenas anunciamos que nós achávamos que era AAA. Não é uma questão de achar, é uma questão de averiguação técnica. Está balizando o investimento de centenas de milhões de pessoas, de instituições financeiras, as vidas de várias pessoas. E, em última instância, pasmem ainda mais, representantes dessas agências de classificação de risco se defenderam na Comissão Parlamentar de Inquérito sob a lógica da liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Eu tenho liberdade para achar que o banco merece AAA. Desde quando liberdade de expressão é para se dar uma nota AAA? Nota. Eu, como professor, tenho liberdade de expressão para dar nota 10 para um aluno que tirou 0 na prova? Eu acho que não é para isto que a liberdade de expressão foi criada. Mas foi dessa forma que as agências de classificação de risco se defenderam na Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado dos Estados Unidos no final dos anos 2000. Então, o que criou esta crise econômica mundial? Foi o subprime, os idiotas que não sabiam que não poderiam pagar de volta? Claro que não. Foi a ganância dos bancos, que mesmo sabendo que eles não iam pagar, tentaram fazer os empréstimos? Claro que não. Foi o descontrole público-estatal sobre o sistema financeiro que gerou a crise econômica mundial. Como então superar essa crise? Crise econômica de 2008. Sistema financeiro em crise, com dificuldade de crédito para investimento para o consumo. Eu odeio um banco. Tá? Vamos pensar num bom banco. E eu, André, o odeio. Porque ele faz esse dispositivo que eu falei anteriormente. Ele empresta com juros explorando o mais fraco, aquele que precisa do dinheiro quando não tem. Então eu odeio o banco. Como eu odeio o banco, eu adoro quando os grandes bancos quebram. Não. Eles são tão odiosos que eles não podem quebrar. Na medida em que, se eles quebrarem, eles param de viabilizar o crédito para o investimento, para o consumo, que faz uma economia financeirizada como a nossa funcionar. Então o banco não pode quebrar. Quando houve essa situação de exposição, de quebra de bancos nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos no final dos anos 2000, a economia entrou em crise, contágio na economia real. Não tem mais dinheiro para investimento, não tem mais dinheiro para o consumo, a economia entrou em crise. Como então superar este problema? Estatização dos estoques bancários. Os malditos bancos não podem quebrar. Então as dívidas dos bancos se tornaram dívidas públicas, para que o banco não quebrasse, para que pudesse continuar havendo esse circuito de investimento-consumo na sociedade. Empresas ficaram em situação de risco, então houve necessidade de o Estado entrar para salvar grandes empresas. Pessoas ficaram em exposição, em vulnerabilidade social, houve necessidade de recursos para minimizar esses problemas sociais. É claro que dessas três coisas, o que recebeu realmente mais dinheiro? Estatização dos estoques bancários, né? Então, os grandes bancos, as seguradoras, os bancos de investimento receberam enormes somas dos governos de países desenvolvidos. Menos para as grandes empresas. Médias, pequenas, microempresas, menos ainda. Cidadão comum perdeu sua casa, foi para o olho da rua. E com isso, pelo menos, o banco voltou a funcionar e a economia voltou a funcionar mal e porcamente ao longo dos anos 2010. Até nós chegarmos à crise atual, coronacrise, com crise é pior. Graves problemas na economia real, baixo crescimento nos últimos anos. Então, na verdade, nós ainda não saímos da crise de 2008. Porque ao longo dos anos 2010, a gente tem um baixíssimo crescimento econômico nas economias centrais e também periféricas. Só que essas economias que já estavam com baixo crescimento, agora enfrentam uma pandemia. Um problema que vem de fora da economia, que vem da saúde pública global e que exige paralisação das atividades econômicas para diminuir a circulação do vírus. E qual vai ser o resultado disto? Influência em todos os setores de atividades. A crise de 2008 partiu do sistema financeiro e avançou pela economia real, exigindo uma ação direta e imediata sobre o sistema financeiro. Esta crise parte da economia real e por um motivo externo à atividade econômica, que é a pandemia global. Exigindo então quais soluções? Necessidade de estatização dos estoques bancários, como anteriormente.
Salvamento de empresas, como anteriormente, e aportes sociais. Então é só fazer o que nós fizemos antes? Não, porque agora a crise é de muito maior gravidade. Agora é necessário uma enorme estatização dos fluxos de renda. O que é fluxo de renda? Eu tenho a minha renda oriunda da venda dos meus serviços de professor no mercado. A empresa tem renda, resultado da venda de bens e serviços no mercado. Quem gera a renda é a atividade de produção e consumo no mercado. Só que a economia está paralisada. Então, de onde tem que ser oriunda a renda neste momento? Neste momento tem que vir do Estado. O Estado tem que, para além da estatização dos estoques bancários, estatizar os fluxos de renda. A pessoa está sem renda, então de onde tem que vir a renda dela agora? Do Estado. A empresa está fechada, então ela não tem renda, porque ela está fechada pela crise Covid-19. Então de onde tem que chegar a renda a esta empresa? Do Estado. Então agora nós temos uma crise muito mais grave que vem da saúde pública, que abate uma economia que já estava cambaleante desde a crise de 2008 e vai exigir uma intervenção pública estatal ainda muito, muito maior. Tudo bem? Era isso que eu tinha para passar para vocês na nossa aula de aprofundamento da evolução econômica mundial. É um assunto de alta complexidade. Se alguém tiver algum problema em relação a qualquer uma dessas partes da aula, por favor, entre em contato comigo através das redes sociais, do Facebook e do Instagram. Tranquilinhos? Abraço para todo mundo e boa sorte.